seguidor da reforma. O nosso trabalho teve uma situação bastante difícil, onde já tem alguns anos de casado e tem filhos. Deve estar assim, na faixa de 40 a 50 anos de idade. Teve as suas funções na igreja, na congregação, e passou por diversos momentos difíceis em seu casamento. Ele me escreveu, conversou comigo ontem. Eu ouvi ele relatar a sua situação, me pediu um conselho. Eu dei mais ou menos um parecer, mas disse que gravaria um vídeo para que atinja pessoas na mesma situação. Ele disse que ocasionalmente teve um contato com um outro homem e acabou sentindo prazer, atração sexual por um outro homem. Mas que não deixou de sentir também desejo, atração física por mulheres. No caso, mesmo enfrentando crises conjugais, ainda havia momentos de intimidade. Então ele acabou se envolvendo extraconjugal, relacionamento extraconjugal, e teve contato com pessoa do mesmo sexo e pediu a minha opinião, pois ele acabou contando para a esposa. Aí decidiram continuar tentando. Ele falou que não ia fazer mais isso, que foi uma fraqueza, mas aí agora a crise conjugal aumentou e ela está ameaçando, e parece que já levou ele no ministério da congregação para os anciãos marcar uma reunião para julgá-lo, evidentemente ouvindo o depoimento da sua esposa. É certo que ele será condenado por adultério, eis que confessou, e disse para mim que se fosse chamado, confessaria. E a mulher está querendo que não haja o divórcio, quer manter o casamento, mas se ele insistir no divórcio, ela o chantageia em levá-lo para o ministério. Ele não quer que esse assunto venha a público. E a mulher sabe disso, lógico, seria o chamado escândalo. E se vê numa situação bastante delicada e não encontrando uma resposta dentro de si mesmo, pediu que eu emitisse uma opinião a respeito do assunto, a qual faço a partir de agora. Veja bem, a minha opinião ela é baseada dentro de uma realidade de alguém que está conversando comigo, e como sempre, nunca fico em cima do muro. Tenho uma opinião, sei da discordância, da divergência, das opiniões ao contrário, das ofensas, dos intolerantes, das pessoas que jogam pragas, maldições e que usam da Bíblia para lançar as pessoas no inferno, igual espírito maligno que está na Bíblia, que vocês chamam de diabo, que para condenar as pessoas usa a palavra de Deus para condenar, né? Então são pessoas especialistas em jogar a pessoa mais no buraco que a pessoa já está. Então eu já sei disso, já sei que os bibliólatras, né, ou os gibibilólatras irão me esquartejar, mas eu estou acostumado, preparado e tenho um campo de força sobre a minha pessoa mental, que eu não me abalo com ofensa do povo da congregação. Eu estou vacinado, eu simplesmente continuo sendo sincero naquilo que a minha consciência julga ser verdade. Bom, primeiramente, eu entendo, depois de analisar a tua situação, que o prezado irmão, amigo, tomou consciência da necessidade
de assumir isso diante do teu casamento ou mediante o crescimento intelectual que teve em alguns períodos dos últimos 20 anos que fez com que você ouvisse a reforma segundo as suas palavras, que você tem uma nova mente, que você tem um novo conceito de vida, uma nova projeção mental para as questões da dignidade, da lei, sobre Deus, uma nova concepção, e que para você faz parte da sua conduta dentro desta nova concepção de vida, de reforma, ser sincero e pagar o preço de se falar a verdade. É uma escolha que você teve e você falou isso para ela. O primeiro ponto a destacar é que a sua esposa está usando de chantagem contra a sua pessoa. Isso tem que ficar pontuado. Ela está usando de chantagem para manter um casamento que ela quer. Ela poderia dizer para você, e você pode colocar isso para ela ouvir, esse áudio não tem problema. Se ela estivesse agindo com lealdade, ela diria, eu poderia te levar para o ministério, mas isso não seria uma atitude ética, uma atitude correta, seria um ato de covardia. Eu quero que você fique em casa por amor e não por chantagem de perder liberdade naquele clube de gente hipócrita chamado CCB. Né? Então, amor não é. Onde há amor, não há chantagem. Na congregação, muitos casamentos são mantidos através de chantagem, inclusive de irmãos de ministério que maltratam a sua família. Comum que renunciou esses dias, falou que sacrificou muitas vezes a família em nome do ministério, né? Achando que isso é um troféu diante de Deus. Não, a família tem que estar em primeiro lugar, ministério na igreja em último, tá? Que quem cuida das ovelhas não é o ancião. Quem cuida do ancião, ele cuida da instituição, dos interesses da instituição. Quem cuida de nós é Deus, é nós mesmos que temos que cuidar de nós. Se nós não fizermos alguma coisa, Deus não fará. Isso é tudo uma conversa mole para patrocinar o glamour da igreja, da denominação. Então, o interesse de se manter o casamento de muitos na congregação é da base do não haver escândalo. Em cima disso, se joga muita merda, muita sujeira debaixo do tapete. Você resolveu enfrentar o tema e falou que aconteceu esse fato extraconjugal e extrasexual, a questão da bissexualidade, onde você tem prazer. Você se descobriu, você disse que você não tinha, você desconhecia esse sentimento e descobriu isso numa idade já onde você já era pai de família. Isso é importante, você procurar sempre um terapeuta, um médico, para te dar conselhos mais estruturados. Aqui é só um parecer filosófico, um parecer de questões morais, jurídicas, mas nada como um bom médico, um psicólogo, um terapeuta, que são pessoas qualificadas para tratar esse tipo de assunto com o irmão ou com o irmão da tua esposa. Ela também pode evoluir como pessoa. Mas ela poderia dizer, eu quero que você fique porque você quer, porque você me ama, e não baseado em chantagem. Então eu vejo com bastante preocupação o comportamento da tua esposa. Não vejo isso como um ato de amor, mas de ignorância religiosa. É claro que, como eu estava dizendo, muitos ficam no casamento falso, onde já está tudo deteriorado, tudo destruído, só para não ter escândalo na igreja. E aí vive-se infeliz com depressão, doença, e acabam muitas vezes patrocinando relações extraconjugais. A outra questão, eu digo para você que essa questão da bissexualidade você não deve externar. Infelizmente você está na mão de uma esposa chantagista, né? Então você vai ter que lidar com isso. Como é que você lida com isso? Você não vai na reunião. Meu parecer é que você não entregue isso na mão de pessoas covardes. O Ministério da Congregação é covarde. Que quando tem bissexual, que é o tema do vídeo, na família deles, eles abafam, perdoam, mantêm no ministério. Quando tem divórcio, quando tem briga, quando tem traição, eles passam pano quente. E quando é do povo, eles passam o serrote. São falsos, tem uma série, tem um monte de ancião que tem filho homossexual, que tem filho e filha bissexual, homossexual, e não fala nada. Depois lá na igreja vai pregar que aquele que quer ter ministério tem que ter os filhos em sujeição. Tem que ter esposa e filhos em sujeição. E os filhos nem querem saber de CCB. De vez de eles entregar o ministério, eles passam pano quente.
Então não são pessoas sérias, pessoas que contam dinheiro, são comparsas de nepotista, mesmo não sendo, é comparsa de nepotista. Então afaste dessa gente tóxica, covarde, que exerce a judicatura de maneira ilegal. Não são juízes, não foram nomeados pelo presidente pelo presidente do Tribunal de Justiça Estadual como pessoas para fazerem mediação e controvérsias jurídicas. Não foram nomeados pelo povo para fazerem nenhum tipo de mediação de crises conjugais. São ilegais e fazem parte de um tribunal de exceção. Não vai. Se houver insistência, você pode registrar um boletim de ocorrência de constrangimento ilegal e o Ministério será chamado na polícia para prestar maiores esclarecimentos. Claro que eles vão com advogados e lá vão ter que explicar o motivo do assédio de te obrigar a ir numa reunião que você não é membro registrado. Afaste-se do ministério, que é um ministério que não é idôneo. Tá? Outra coisa que eu aconselho você é não externar esse assunto com ninguém. É um assunto da sua intimidade e você não deve viver debaixo de sentimento de culpa. Saiba você que David Bowie, outros grandes artistas aí famosíssimos, cultuados inclusive por pessoas da igreja, ouvem músicas de pessoas bissexuais. Nós temos hinos feitos por homossexuais. Barbudo nem se fala. E bissexuais também. Existe, na minha trajetória de 21 anos, já ouvi confidência de ancião bissexual. Já ouvi ancião fazer sexo com a esposa e fazer sexo com homem fora, bissexual. Um deles escreveu o hinário que vocês cantam Servo Inútil da região do ABC, foi deslocado para outra igreja. Ele tinha sexo com homem fora do casamento, trouxe AIDS para a esposa, ao invés de ser sentado, foi levado para outra região. A esposa nada falou para não dar escândalo. É um dos que fez esse último hinário. Então nós temos bissexuais na igreja. O que tem não é pecado ser bissexual. O pecado é a hipocrisia. Jesus nunca combateu o homossexual nem bissexual. Quem combateu a homossexualidade, uno ou bi, foi pessoas homofóbicas do Velho Testamento. No Velho Testamento você só encontra profetas assassinos, homofóbicos, intolerantes religiosos, discriminadores de mulher e mentirosos e muitos charlatães, dizendo que viu Deus falar coisas que Deus não viu. Quando veio Jesus, Jesus falou: todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Só Jesus tem a palavra da vida eterna. Se fosse importante a sua sexualidade, Jesus falaria, porque ele disse que tudo que o Pai mandou ele falou. Se ele não falou, e o apóstolo Paulo depois falou, o apóstolo Paulo se meteu a besta, ao invés de andar com Jesus, que nem Pedro, João e Tiago, estava matando cristãos. Não siga ordens do apóstolo Paulo, que é assassino, cúmplice do primeiro diácono Estevão, homofóbico, discriminador de mulher e hipócrita e falso, porque manda para ter ministério ser casado, era solteiro e também disse que era melhor não ter mulher, tinha raiva de mulher. Então você não deve discutir, buscar nas epístolas deste falso apóstolo, que contrariou as palavras de Jesus, assuntos de questão sexual. Questão sexual você busca nas palavras de Jesus. O que Jesus ensinou sobre a questão sexual? Jesus não é a favor e nem contra. Jesus é a favor da hipocrisia. Você condenar aquilo que você é. E é isso que tem na igreja. As pessoas condenam a homossexualidade, a bissexualidade, mas tem um monte lá disfarçado de heterossexual e condenando aqueles que são. Na realidade estão com inveja. Muitos são e não foram descobertos. E fala amém para a doutrina que condena aqueles que são. Isso é hipocrisia e isso é falsidade. Jesus não é contra o homossexual. Jesus é contra a hipocrisia, contra o orgulho e contra o fingimento. Você deve ser compor com a tua esposa, amigavelmente ou não, e se ela patrocinar um escândalo, ela estará, caso faça de maneira pública, incidindo em crime de injúria, que é ofendê-lo e difamação, tratando, e até crime de homofobia também. Isso daí não é motivo, você não está praticando nenhum crime, você está diante do Estado laico, o Estado democrático de direito, nada te pode condenar diante da lei. Se a lei não te condena, muito menos Deus. Quem anda dentro da lei não pode ser punido por Deus, porque Deus não é anarquista, Deus não é fascista. Então, se você está dentro da lei, se você está gozando dos seus direitos constitucionais,
Privilegie o direito constitucional à privacidade, à dignidade sexual. O crime é crime sexual. Isso você não pode. Ter relação com homem e mulher não é crime. Então você tem essa liberdade diante da lei. Diante dos hipócritas da igreja, você vai para o inferno. Mas você não deve se levar por isso. Agora, a questão do adultério é uma relação, não é com Deus, é com a tua mulher. Você não casou com Deus. Você casou com a tua mulher. É uma relação civil. Isso tem que ser tratado no âmbito do Poder Judiciário entre você e os advogados da tua família. Isso não é assunto de religião. O contrato civil de casamento é como você comprar um carro. Se você comprar um carro e não pagar o carro, você vai ser processado a pagar. Se o cheque teu voltar, você é processado a pagar o cheque. Você não deu um cheque sem fundo para Deus? Você não comprou um carro com Deus? Então você não peca com relação a Deus nos atos da vida civil. Casamento e adultério é atos da vida civil, não tem relação com Deus. Com Deus, o que tem relação é sinceridade, amar o próximo, não julgar o próximo e não entregar sua vida na mão dos homens. Jesus Cristo anulou o sacerdócio, então se afaste do sacerdócio. Trabalhe intimamente dentro do direito processual com o teu advogado da sua confiança, aonde você requer que a sua vida privada não seja exposta. Se a tua esposa fizer isso, isso deve ser informado para o juiz de direito, o magistrado que preside o processo, e ele saberá tomar as devidas providências. Ela será chamada para prestar os devidos esclarecimentos, ok? Então, você tem agora o compromisso também, se você quer manter o casamento, um compromisso de fidelidade, é uma coisa entre vocês. Tem casamentos que têm relação aberta, que cada um pode ser com quem quer. Isso não é adultério. Adultério é quando você quebra a confiança, onde não há oportunidade para sexo fora do casamento. Tem casais na congregação, inclusive do ministério, que o marido aceita a mulher sair com o homem e vice-versa. Tem irmão de ministério, irmãos da igreja da CCB e de outras igrejas evangélicas, que o homem faz sexo com a esposa e gosta de ver a esposa fazer sexo com outro homem, inclusive do ministério. Você está diante da igreja mais podre que existe na face da terra. Só que isso é no âmbito do sigilo sacerdotal, episcopal e profissional. Isso é uma realidade. Você pague para ver se você quiser. Se a sua esposa e você concordam em ser fiéis, o compromisso de ajuste no casamento requer fidelidade. Agora, se você quer uma liberdade sexual e quer ser sincero, não case. Seja solteiro. É isso que eu tenho para dizer para você. Paz de Deus, Deus te abençoe e a sua vida é sua. Se você está na reforma, você não deveria pedir conselhos para ninguém. Você deve ser soberano naquilo que a Constituição Federal Brasileira trata como íntimo, inviolável. Você é senhor da tua vida. Todas as tuas ações pautadas dentro da lei não insurgem-se contra Deus. Esse é o conselho meu como amigo, como irmão e como advogado.